Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Boa noite, vocês estão chegando aí para a nossa live de hoje, nossa live semanal de toda quarta-feira. Hoje com a presença ilustre. Boa noite, Bruno. Você está aí, Bruno? Ô, Bruno, só me ajuda aqui. Então, tá. Acho que eu vou entrar. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Bruno aqui. E aí, Isso, é o Luciano? Bruno. Mania de primeira viagem, cara. Pois é, que legal, cara. Tudo bem aí? A gente nunca conversou só a sós, né, na verdade. Não, não, é. Isso que eu tô assim, na hora lá eu vou descobrir como é que é a primeira live que eu faço, assim, né, geralmente eu tava fazendo sozinho, e aí a primeira eu falei assim, na hora lá eu vou descobrir como é que chama aqui, aí tô pesquisando aqui. Ah, tá, é a primeira vez que você faz com um convidado? Que legal, cara. Primeira vez, eu já fui convidado uma vez, né, assim, Aham, com uma aluna minha, mas mais na área da gastro, da nutrologia, mas aham. dessas lives que eu comecei a fazer agora é a primeira vez. Ah, que legal, cara. Que bom. Legal. Pessoal, boa noite. Hoje é um grande prazer, né, começar essa live aí com o meu primeiro amigo virtual. É Você sabe que eu verdade. sou meu primeiro amigo virtual? Pô, que honra, Eu cara. não, eu não tinha nenhum, assim, eu não era mais no presencial, né? E aí eu comecei a fazer uma, o tópicos, né, em raciocínio clínico. Aí um Uhum. aluno meu que veio daí de Ubá, um aluno que é daqui de Ponte Nova, ele transferiu para cá. E aí na época ele falou, ô, professor, você precisava ver a página do professor Bruno. Não sei se você chegou a ter aula com você, mas aí eu na época olhei, achei legal. E aí eu comecei uma vez, eu estava assistindo uma live sua, já tem um bocado de tempo, né? Aí você viu lá, top de raciocínio, aí você foi, uai, uai, que Eu interessante, aí lembro. você puxou o papo. E aí, você colocou um caso clínico para discutir na sessão da liga, eu comentei, você falou, vamos participar, aí que a gente começou essa história nossa, né, Bruno? Pois é, a nossa relação começou assim, né? Marcando encontros virtuais. Isso. Mas a Falei, impressão que beleza. dá é que eu já te conheço pessoalmente. É engraçado isso, né? Você e o É, Breno. Eu nunca encontrei o Breno pessoalmente também, entendeu? é engraçado que o Breno tinha anos que o Breno da época lá do Felício Roxo, né? Aham. E só que eu tava na Gastro já, eu já tava na Gastro, ele tava na clínica. Ele, o Zé Neto, né? Fizeram juntos, né? Uhum. E então, e aí foi legal que eu fui vendo assim, ué, será que é o Breno mesmo? O Breno Figueiredo, eu achei que era aí a gente encontrou, foi legal demais. Mas beleza, Era o gente. próprio. Mas, Bruno, obrigado aí por aceitar o convite, cara, um prazer. Eu acho que a primeira live, assim, em conjunto, acho que tinha que ser com você, cara. É um cara Ué, que legal. que eu me espelho, né? Um cara gente fina, bom de serviço, preocupa, né, com o lado humano. Então, acho que nada melhor do que colocar você hoje para falar um pouco com a gente aí. É que essa live nossa 10ª live, né? Toda Olha, que quarta-feira a legal. gente faz a live aqui. Hoje, 3 de novembro de 2021, quarta-feira. Então, vamos falar um pouquinho sobre as vivências de um clínico. Nada melhor que, né, com dois clínicos para falar, né? Claro, claro. É o que a gente consegue falar, né? Beleza.
Ô Bruno, acho que a primeira coisa, acho que você podia, só falar um pouquinho da sua formação, né? Eu acho que como você chegou até aqui, né? Eu acho que seria interessante. Então, eu sou carioca, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado no Rio de Janeiro, enfim, fiz faculdade no Rio de Janeiro, né? Na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Fiz residência de clínica médica na UFRJ. Trabalhei com doença do colágeno lá, né? Um tempo. Claro que essas coisas foram acontecendo não muito premeditadas, a gente até pode falar disso. Mas com 8 anos de formado, eu meio que tive uma crise existencial positiva de não tá a conformação familiar que eu fui adquirindo, né, com esposa e filho. Uma coisa é solteiro, né? Tava solteiro, morando sozinho no Rio de Janeiro, é uma beleza, né? Aham. Mas depois que eu casei, tive meu primeiro filho, começou a ficar tudo muito pesado, né? A violência aumentando, muito trânsito, tudo muito caro, e eu sempre gostei muito de planta, de bicho, de mato. E aí minha família é de Ubá, no interior de Minas. E Ah, família surgiu, de lá. surgiu um concurso para a UFV, né? E aí eu vim para cá, fiz o concurso, passei e larguei tudo, cara. Larguei consultório, larguei os meus trabalhos, eu trabalhava em 2 lugares. E vim para cá, né? Zerei. Comecei do zero aqui de novo, né? Isso tem 6 anos. E hoje eu moro numa reserva, né? Numa área de preservação permanente, no meio do mato. Então minha vida mudou Olha, muito, mas eu continuo sendo clínico, né? Isso que é legal. tá certo. Legal, cara. Acho que a história minha também é assim. Eu sou daqui de Ponte Nova, né? Nasci aqui em Ponte Nova, fui com 13 anos para Belo Horizonte estudar. A tendência era para fazer coluna em Viçosa, mas como eu já Uhum. tinha dois irmãos lá em BH já estudando, meu pai falou: ah, já que tem dois lá, vamos todo mundo. Aí transferiu, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, e aí a gente transferiu. Né? Eu fui com 13 anos, mas assim, sempre aqui em Ponte Nova, né? Meus pais, 3 anos depois, meu pai aposentou, voltou. E quando eu estava acabando a gastro, né, teve que convite para ficar lá em BH, mas eu pus na balança, sabe? Eu acho que isso que você falou, né? Minha esposa daqui, na época era namorada ainda, mas, né? Minha esposa daqui, eu sou daqui, eu falei, criar filhos, interior, né? Então, assim, apesar de amar BH, pus na balança, achei que valeu a pena, né? Eu acho que é tão perto, né? Na hora que eu falo, não, eu quero respirar a civilização, eu vou lá um pouquinho, né? É, sem dúvida. Muito tranquilo. Mas, o Bruno, eu vejo estudantes, eu acho interessante, né? A gente fala muito para estudante, eu vejo muitos estudantes de medicina do curso, quando eles estão no final, tentando descobrir qual que é o caminho que eles vão seguir na medicina, né? E aí eu queria assim, o que te motivou a fazer a clínica médica? Né? Por que clínica médica? Então, cara, eu tenho uma dificuldade imensa de planejar, né, o futuro. Né? Para mim é muito difícil planejar com hipótese. Assim, eu consigo tomar decisões a curto prazo. Não tenho tanta dificuldade, não, sabe? Eu não fico muito elucubrando daqui a 10 anos, sei lá. Deve ser por isso que eu tenho muito filho, né? Então, assim, eu não, eu não fico muito preocupado com essas coisas. Eu fiz medicina basicamente porque eu não gostava das outras coisas. Eu não me imaginava sendo advogado. Mas eu fiz medicina sem jamais ter conversado com um médico sobre medicina, entendeu? Eu fiz pensando assim, é o que tem de mais difícil, né? Se eu passar para medicina, eu consigo passar para qualquer coisa. E eu não quero ser advogado, porque eu não gosto de engenharia, mas eu gosto de biologia, entendeu? Eu tinha uma curiosidade pela biologia, mas não queria ser biólogo, sabe? E fiz medicina, cara. E entrei para medicina com 18 anos, como se fosse um grande colégio. E me encantei pela psiquiatria, né? Mais pela clínica psiquiátrica, pela vontade de conhecer o pensamento humano. Você vê que durante a minha graduação eu já comecei a descolar um pouco da biologia, né, da questão só bioquímica. Uhum. Então, o conteúdo do pensamento humano começou a me encantar. Na verdade, era a filosofia que me encantava, mas eu não sabia, eu não tinha contato com isso. Então, eu achava que pela clínica psiquiátrica eu ia conseguir saber as verdades do cérebro humano, de certa maneira, num movimento muito vaidoso, né? Eu ficava me imaginando sendo uma pessoa extremamente conhecedora do cérebro humano e tal, mas eu não tolerei a clínica psiquiátrica, né?
trabalhar de fato ali com paciente com sofrimento psiquiátrico foi muito pesado para mim. E aí, perto da residência, eu falei, não quero cirurgia, não quero ficar em pé em centro cirúrgico. Eu não sou muito de habilidade, eu não sou de manual, entendeu? Uhum. Ficar consertando. Eu te entendo, eu te entendo. Então, eu não sou disso, cara. Só dá ponto. Cara, eu não sou, não é a minha praia. Não é minha praia também ficar em pé fazendo a mesma coisa há muito tempo, sabe? Então, para mim, seria um sofrimento imenso ficar no centro cirúrgico, sei lá. E aí, como eu não queria oftalmo, GO, pediatria, eu falei, cara, eu tenho que aprender a ser médico. E eu vou ter que fazer clínica médica. E eu fiz residência para clínica médica, né? Fiz uma estratégia de estudo para passar na prova. Fiquei 1 ano estudando pra caramba para tirar nota e passar. E entrei na clínica. E aí, na residência de clínica médica, eu conheci algumas pessoas, né, que me encantaram. Eu falei, porra, o que esse cara faz de verdade, né, a ação concreta desse sujeito, através da profissão, na vida dos outros, no trabalho, no diagnóstico, eu aguento, né? E aí eu meio que me encantei pela clínica, mas também não sabia que sub eu faria, né? Falei, pô, pensei em fazer nefro. E acabou que no final da minha residência de clínica, eu meio sem saber o que fazer, eu fui convidado para ser assistente de um médico. Eu ia fazer R3 de clínica. E aí eu fui convidado para ser assistente de um médico e o pessoal da UFRJ, o professor Pape, me chamou para trabalhar na escolagenose. Eu comecei a trabalhar com doença autoimune, né? Com lúpus, né? Lúpus, Sjögren, essas doenças. Eu fiquei 6, 7 anos trabalhando num ambulatório de doença autoimune, sabe? E foi aquilo ali me abriu me abriu um leque para doença sistêmica muito grande, né? Porque essas doenças sistêmicas autoimunes, elas mexem com todos os sistemas e órgãos, né? E aí eu fiquei 6 anos ali vendo todas as manifestações orgânicas, né? De doenças raras, entendeu? E acabou, nesse meio tempo eu me inseri também no consultório em serviço de clínica médica e de repente eu fiquei clínico, assim. Não foi... Foi acontecendo, né? Foi acontecendo. Talvez se a roda da vida tivesse girado de outra maneira, eu teria feito cardio, ou arquitetura, sei lá, jornalismo, eu também gosto. Foi um negócio assim, cara, as coisas foram se revelando e eu fui escolhendo. Não tem essa veia médica desde que eu nasci, não tem esse olho clínico, não tem nada disso não, cara. Assim, me imagino fazendo várias outras coisas, né? Joaquim Nabuco falava assim, que o número de vocações dele eram incompressíveis, né? Não tinha como comprimir numa coisa só. Eu me considero desse jeito, entendeu? Eu acho que eu gosto de fazer muita coisa. Entendeu? Talvez até se eu tivesse estímulo, eu faria alguma coisa relacionada ao jornalismo. Não sei. Interessante você falando, né? Que eu também, assim, eu decidi fazer medicina no último ano de faculdade, de escola, né? Eu assim, minha mãe brincava comigo, eu não tenho médico, assim, próximo na família. Né? Tirando agora eu tenho, né? Assim, eu tenho um irmão gêmeo, ele é cardiologista também, né? Mas gêmeo idêntico? Gêmeo idêntico. Olha só. Tá sabendo isso hoje, né? Sabendo hoje. Mas então eu sempre gostei de biológicas, né? Da área biológica eu era bom né? dessa área e eu pensava assim, fazer ciências biológicas, mas assim eu não me via biólogo, não me via fisioterapeuta, não me via dentista, né? Eu tenho um irmão que mais velho que estava fazendo odonto, eu não me via como dentista. E aí eu e meu irmão, nós conversando, nós éramos bons alunos, né? Falando assim, vamos fazer medicina? Vamos. Né? E interessante que minha mãe, né, falava, você vai ser médico, que médico o quê, mãe? Né? Interessante que no que eu olho para trás, as minhas atitudes desde a infância, você vê que assim, eu já era médico, não sabia, interessante, sabe? Né? Eu também vejo isso, cara. Em dois aspectos. Tem dois aspectos principais. Eu acho que um deles é a curiosidade, até meio sádica, pela vida humana, pela vida animal, né? Então, de pegar a lagartixa, abrir, olhar assim. E a outra é a vontade de cuidar, né? A vontade de se interessar pela vida dos outros, né? Interesse pelas narrativas, né? A curiosidade da área médica era muito maior, né? Se você for olhar, né? Eu também vejo isso. Aí eu guardava um frasquinho vazio da Sabin, da vacina, pra você ter ideia, né? Era uma coisa que eu achava interessante, umas coisas assim meio, né? Que você olha para trás. Né? Mas assim, e o que você acha da clínica? Assim, o que você acha, assim, o que você gosta na clínica, assim, que te motiva na clínica?
Cara, o que me motiva é que eu converso com as pessoas, cara. Assim, de verdade, cada consulta é diferente da outra. Cada pessoa traz uma narrativa, né? Olha o Thiago Stanley falando que eu tenho a mão no bisturi, só faltava essa. É. Então, o que me interessa na clínica é que minha vida nunca é igual, entendeu? Nunca é, sabe? Seria muito triste, né? Se que a rotina da vida te levasse à mesmice, né? E é muito triste quando um médico encara a profissão, ou quando qualquer pessoa encara a profissão como uma repetição de padrões, né, desumanizados, né? No sentido de que a clínica médica, cara, cada dia é um encontro diferente, cara. Cada dia é uma conversa diferente, é alguém que traz uma dor diferente, e de alguma maneira você pode ali interagir com aquilo, sabe? Eu sempre gostei disso, cara, desde que eu ia pra noitada. Quando eu ia pra noitada com meus amigos, assim, além da questão enfim, do que é inerente às festas, essas coisas, eu me interessava pelas histórias, entendeu? Das pessoas que eu conhecia, sabe? Eu queria conhecer pessoas, entendeu? Interessante. E tem um lado também, né, do lado meio detetive, né, de você querer correr atrás, né, das pistas, né? Eu acho que isso também é uma coisa que motiva bem, né? Eu acho que... Cara, você sabe que eu não tenho... Assim, é até engraçado falar, né? Mas eu não tenho essa veia, cara, né? não, cara, eu não... É bem Como eu posso natural, explicar bem isso melhor? natural, né? Não, mas eu não tenho esse negócio, aquele negócio Sherlock Holmes, sabe? É claro que eu acho Entendi. interessante, é uma parte do meu trabalho, mas não é a coisa que mais me encanta, entendeu? Aham, Não sei dizer. Não é, entendi. assim, esse negócio do House, esses Aham, desafios, assim, eu sempre trabalhei com isso, enfim, trabalhando com doença autoimune isso aparecia, mas não é o centro. Não é o centro. entendi. O centro é o centro é a pessoa que vem falar comigo, cara. Isso aí é muito marcante. Você é um colecionador de histórias, né? Sim, sem Isso, dúvida. legal. Isso me marca muito. Eu acho que interessante, você citou, né, do PAP, né, pessoas É, que passaram. Eu acho interessante como que cada médico, se você for olhar, tem um ou outros médicos que passaram na vida dele e marcaram bastante, né, e serviram de exemplo. E é interessante que hoje, ainda mais com essa disseminação da internet, como que hoje, né, você acaba se tornando uma influência também, né, um influenciador de várias pessoas e através da internet você consegue atingir muito mais gente, né, influenciar muito mais gente e pessoas que às vezes você nem conhece. É interessante isso, né? O mundo mudou, né? E como é que você vê isso, assim, Bruno, essa questão do ensino médico hoje, assim, o complemento que nós temos à faculdade tradicional e aí tem esse lado, né, de complementar o ensino médico através das redes sociais, do meio digital. Como é que você vê isso? cara, eu vejo isso como uma solução para um problema, que é a quebra da transmissão do conhecimento, porque a medicina, a transmissão sempre se deu através de grandes serviços, né? Grandes serviços. Tinha lá um professor como o professor Pape, né, com seus 70 anos, já quase aposentado ou aposentado, tinham médicos ali de uma geração abaixo, depois os médicos novatos, residentes e os alunos, né? E aquele ciclo ia se renovando. Isso. Então, uma renovação que envolvia desde o aprendiz até o catedrático. É assim que se aprende, né? Medicina, hoje a gente fala soft skill, hard skill, isso aí não tinha nome, mas sempre se aprendeu medicina dentro dos corredores dos hospitais, enfim, e com as pessoas mais velhas, e isso foi quebrado, né? Hoje, quando a gente fez faculdade, tinham 90 faculdades no Brasil de medicina. Uhum. Hoje são quase 400. Não existe. Você pega aí as faculdades novas, não tem não tem nem hospital universitário. Então, não tem uma rotina de serviço. Então, isso foi quebrado. De certa maneira, as pessoas se formam em medicina, mas se formam órfãos, né? Uhum. Existe o aluno órfão, né? Aí eu brinco que pode ser que vira o aluno cowboy, né? Que é o aluno que monta no cavalo, cara. Bota ali o chapéu, a espingarda e vai pro mundo, entendeu? Esse aluno cowboy, uma parte desses alunos, mas veja lá, né? Há muito tempo também, alguns médicos já eram cowboys, mesmo tendo a oportunidade de se integrar no serviço, né? Uhum. Mas existe ainda uma porcentagem de alunos que sai da faculdade e que
precisa que quer uma autoridade para seguir. E eu acho que a rede social veio de uma maneira muito pertinente para isso, porque oferece um ponto de apoio, né? Uma ancoragem para o cara que quer uma transmissão, né? Eu vejo dessa maneira. E aproveitando, Bruno, assim, aproveitando, né, esse ponto de apoio, um ponto de apoio aí, né, que já tem aí, até o seu curso, né, o diagnóstico sindrômico, né? Fala um pouquinho desse curso pro pessoal, acho que às vezes quem não conhece, né, que eu achei muito fantástico esse curso que você... Então, era um curso que eu queria fazer há muito tempo, cara, que era sobre síndrome, né? Hoje já tem até material sobre isso bom, né? Já tem alguma coisa. Mas eu sempre quis falar sobre as síndromes. Eu já tinha meio que um curso na cabeça há muito tempo, né? Desde a época da residência eu falava assim, pô, tem que fazer dessa maneira e tal. Esse curso veio amadurecendo na minha cabeça nos últimos 10 anos. E aí com esse negócio de Instagram, enfim, surgiu a possibilidade de fazer esse curso, né? E aí eu fiz a primeira versão com um sócio, né? Que foi um cara que chegou até mim e me propôs colocar isso no formato do mercado, né? E aí a gente anunciou, cara, e teve bastante aluno. A gente já fez 4 lançamentos, sabe? Legal. E aí, só que o curso agora virou uma plataforma, que é uma plataforma que eu dei o nome de Medicina Intuitiva, né? Que é o seguinte, tem lá o curso, tem as aulas, mas toda quinta-feira eu me encontro com os alunos e eu discuto algum caso. Qual é o meu objetivo, cara? Meu objetivo não é trazer a aula teórica para dentro da internet. Não, é trazer o almoço. Porque eu passei muito tempo almoçando, cara, com esses médicos. Eu ia para o FRJ, cara, durante 8 anos, eu almoçava com essa galera. E o que eu aprendi no almoço, do cara me contando um caso dele, entendeu? Pô, atendi esse cara assim, sensado. Eu nunca vou esquecer, a maior aula que eu tive de esclerose lateral amiotrófica foi de um professor que atendeu um cara que vendia banana em São Paulo. Foi um dos caras que mais vendia. O maior produtor de banana de São Paulo teve uma suspeita de ela. E não era ela, era uma vasculite, que ele foi para os Estados Unidos, enfim. Cara, as maiores aulas que eu tive na minha vida não foram dentro de sala de aula. Foram por aí, né? Foram no almoço, entendeu? No bate-papo. Então, eu quis trazer isso para a internet. Então, a minha plataforma é assim, é meio que assim, vamos jantar junto na quinta-feira, que eu vou contar meus casos. Legal. Interessante que você falando, né, que a maior aula que você teve não foi na faculdade, né? Eu vejo muito isso, eu falo muitas vezes, às vezes é difícil de entender, mas eu falo assim, eu aprendi medicina na faculdade, mas eu aprendi a ser médico fora dela. Quando eu olho para trás, eu vejo assim, que os estágios que eu fazia fora, né, como toda área na medicina, você aprende, como toda área, não só a medicina, mas toda, né? Por exemplo, um engenheiro, quando o engenheiro forma, ele vai estar seguro para construir um prédio de cara, né? Então, acho que toda área você aprende fazendo. Eu acho que esses estágios fora da faculdade, né, esses cursos, eu acho que permitem a gente aprender o ofício de médico, porque a faculdade ela é excepcional, mas ela está muito, o tempo dela é muito gasto para ensinar a ciência básica, a ciência do diagnóstico, da propedêutica, né? E na hora que você vai olhar o paciente, aquilo não vem bonitinho, né? Eu acho que isso que é interessante. O que você acha, assim, desses... O que você acha do papel, assim, desses estágios, cursos, fora da faculdade? Então, primeiro, assim, a faculdade, a gente, para ser médico no Brasil, tem que fazer uma faculdade, né? Então, assim, não tem outro jeito, né? Você tem que fazer medicina. Então, isso não está no campo da discussão. E as faculdades têm um trabalho muito importante agora, porque estão ensinando medicina para um número muito maior de pessoas, né? Pessoas que não fariam medicina em outras circunstâncias. Então, tem um trabalho grande, com um número grande de faculdades, então a faculdade de medicina tem que ser uma coisa muito séria, né? Muito séria mesmo, né? Eu dou aula em 2 faculdades, uma em Ubá e outra em Viçosa, né? Uma federal e uma particular. E, cara, é uma coisa extremamente séria, né? Só que o aluno, ele tem que entender que a faculdade vai oferecer 2 grandes coisas para ele. A primeira vai oferecer para ele uma chance dele se submeter de vez ao que ele escolheu, cara. Esse é um ponto fundamental, né? A faculdade, ela vem e não é do jeito que ele imagina. Tá? A faculdade é um trabalho, ela é trabalhosa, ela é tensa. Tá? O aluno vai ser exposto a uma série de conhecimentos e ela está oferecendo o primeiro ato do discípulo, que é se submeter, né? E o segundo é a respeitar a hierarquia, cara. É inevitável a percepção de que o bom aluno, ele aprende
que ele tem que se submeter a uma regra e respeitar uma hierarquia. Porque se ele sai da faculdade sem essa percepção, ele sai muito desordenado, né? Só que muitas vezes o aluno só consegue validar o que ele aprende na faculdade num estágio extracurricular. Isso. Porque é a mesma coisa que você botar o Pelé para dar uma aula teórica. Você bota lá, pô, Pelé, quem foi o Pelé? Pô, ganhou a Copa de 70. Cara, o Pelé talvez ele deu uma aula boa, né? Igual eu vi uma vez o Pelé comentando na televisão, né? Ele comentou assim, porra, o cara chegou, ele falou assim, não, era só chutar onde o goleiro não tava. Aí o narrador virou pra ele e falou assim, porra, Pelé, mas você era o Pelé, você é o Pelé, né, cara? Pra você isso é um pouco mais fácil. Então, assim, você vai ter aula com um sujeito que tá ali, num quadro negro, numa situação controlada, entendeu? Uhum. Quando você pega esse cara e insere num ambiente onde vem um problema real, o aluno começa a ter a dimensão do que ele escolheu, né? E aí o aluno que já se submeteu, já consegue respeitar a hierarquia, cara, ele tem um ganho de aprendizado muito maior. Isso é muito evidente, Luciano. Muito evidente. Não, isso a gente vê. E aí é o seguinte, aí vai ser fora desse ambiente que o aluno... Porque até o ambiente de prática da faculdade, ele tem um problema, porque no final das contas o aluno vai ser avaliado, sabe? Ainda existe aquele tal do negócio assim, eu preciso da nota, entendeu? Esse professor que está aqui, ele pode me reprovar. Quando ele vai para um estágio extracurricular, é meio que o mundo real que está acontecendo mesmo, sabe? Bom, agora é o paciente e esse cara aqui, eu estou só olhando. E eu acho que esses projetos de extensão, eles validam a autoridade. E isso é importante, sabe? Uhum. Eu até acho que as faculdades hoje elas têm aumentado, têm dedicado um aumento do tempo dedicado à parte prática, sabe? Pelo menos assim, a minha faculdade, desde os primeiros períodos já, os alunos já têm contato com os ambulatórios, com o PCF, né? Então, assim, você vê que aumentou muito. Mas eu acho que mesmo assim, esse tempo é aquém da necessidade. E como não só na medicina, não, acho que toda área que você for fazer, independente, né, se é exata, se é humanas, você vai aprender fazendo. Então, acho que aí que entra a fase, né, desses estágios, esses cursos extracurriculares, que vão permitir esse contato, como você falou, né, dos alunos com o paciente real, né? Eu acho que seria, né, eu acho que seria interessante. E aí, uma coisa que eu vejo muito, os alunos, quando eles estão formando, muitos, como todo formando de outras áreas também, eles saem, assim, formados um pouco inseguros, crus para cair no mercado de trabalho. Você acha que eles têm algum jeito de melhorar essa insegurança deles? Assim, alguma dica que você dá para eles? Cara, então, eu acho que isso é muito no caso a caso, né, Luciano? Eu acho que, assim, cada pessoa tem ali uma característica individual e passou por um processo, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas não têm uma vida interior, né? A ponto de saber em que degrau da escada eles estão, né? Isso é muito perigoso. O cara não saber o que ele é diante do mundo, entendeu? Uhum. Cara, a dica que eu sempre dou é ter alguém para seguir, alguém que preste, né? Em todos os aspectos da vida, né? Não é só na questão técnica, né? Alguém que preste na questão humana também, entendeu? Ter alguém para seguir e ouvir a opinião dessa pessoa, né? Ouvir, se abrir a isso, né? E não descolar dos mestres, né? Procurar um mestre, entendeu? E eu acho que o último ano da faculdade é um ano importante para o que você falou, né? Dos projetos de extensão, né? Eu acho que o aluno se inserir num ambiente de atenção à saúde, com alguém que ele escolheu para ser o mestre, e ele seguir aquilo, cara, ele vai ter uma noção muito grande do que ele pode fazer quando ele se forma, sabe? Uhum. Eu acho que esse cenário é um cenário mais favorável hoje, né? Já que o final do internato hoje em dia ele se divide com a pressão para estudar para uma prova, né? Isso. Então isso também é uma coisa complexa. Quem tiver interesse de ler profundamente sobre isso, compra o livro do Adib Jatene, chamado Carta a um Jovem Médico, que ele fala dessa transição do ensino médico a partir das provas de residência, né? Isso. E aproveitando o gancho aí, eu vou te perguntar isso agora. E o que você acha, assim, né, para o aluno que está formando ou quase formando, o que você acha sobre residência médica? Você acha, assim, que todos deveriam fazer? Tem a questão da vaga.
Muitos, às vezes, preferem trabalhar primeiro para depois fazer residência. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho que todo mundo tem que fazer, cara. Assim, todo mundo tem que se preparar para fazer, né? Então, você pode até, por um motivo seu, né? Você pode não querer fazer, mas porque você tem que ganhar dinheiro, tem que fazer outras coisas. Mas eu acho que você tem que sair da faculdade pronto para passar numa residência, né? Porque esse movimento de, não vou fazer prova para residência, às vezes ele vem associado ao movimento de estudar menos, né? Uhum. Ele vem com um relaxamento. E eu acho que, cara, relaxar é o primeiro passo para você ser atropelado pelo mundo, entendeu? Uhum. Então, você tá sempre pensando, você tem que estar sempre pensando em estar pronto para algo mais difícil, entendeu? Então, esse movimento de assim, não, eu vou estudar só daqui a 2 anos que eu vou juntar um dinheiro. Não, cara. Estuda para passar na prova. Passa na prova e opta por não fazer. Até porque depois a renda vai cair demais, né? E passa na prova. Assim, beleza. Eu vou me formar esse ano, mas eu vou fazer o seguinte, ano que vem eu só vou trabalhar. Beleza. Estuda pra caceta, passa na prova e não entra na vaga. E pronto, e vai. Aí no ano seguinte você faz de novo. Eu achei interessante que você falou, né? Até marquei aqui, que você falou assim, você teve uma estratégia de estudo para passar na prova, né? E é o que a gente vê, que quem passa, quem tem estratégia, quem você consegue fazer, sabe estudar, né? Eu acho que a dica é você ter que aprender a estudar. E eu acho que o melhor jeito de você aprender a estudar cola em quem sabe. E aí você vai aprender como é que ele estuda, né? Eu acho que assim, depende. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. Então, eu acho que, mas assim, arrumar um jeito que alia o seu jeito de ser e aproveita, né? E otimiza o tempo, né? Eu acho que realmente eu concordo, Bruno. Eu fiz residência de cara, te dá uma segurança. Eu acho que assim, se você perguntar como que eu aprendi a ser médico, eu aprendi a base do diagnóstico na faculdade, fazendo, né, na faculdade, assim, né, nos estágios extracurriculares, né, estágio de raciocínio, CTI, pronto-socorro cardiológico. Então, assim, fiz vários estágios na faculdade, né, durante a faculdade. Então, a base assim, não você vai saber como assim, você vai saber diagnosticar muito, mas assim, o processo de pensar, né, de raciocinar, você já teve contato com vários médicos ali bons, e aí você aprendeu o processo. E aí essa experiência, caso a caso, ao longo da vida, que você vai melhorando isso. Então, o processo do diagnóstico, depois é a fase da terapêutica, né? Como que você aprende a tratar? No dia a dia que você vai aprender a tratar mesmo na residência, né? Eu acho que... Então, você vai perguntar como que eu, assim, foi fundamental na minha formação, foi os estágios extracurriculares e a residência. A residência, com 2 meses, a curva de aprendizado é enorme, né? Então, impressionante como é que com 2 meses de residência você já tem segurança, né? Você ganha aquela segurança, assim, não a curva da total. vida, né? Eu acho que é o momento que a curva fica mais íngreme. Eu acho que nunca mais... Os primeiros 6 meses, o R1, os primeiros 6 meses da R1 é quando a curva mais inclina. Depois ela nunca mais inclina daquele jeito. Eu acho que é só quem fez que sabe, né? Essa segurança que a pessoa vai ter. Então, acho que seria assim, o ideal que todos fizessem uma residência. Agora, entra a questão de vaga, né, de número de vagas, né, então, mas fica a dica aí, né, Bruno? Eu também acho que tem que fazer. E uma coisa interessante, você acha, Bruno, que, falando um pouquinho de raciocínio, né, raciocínio clínico, você acha que o raciocínio clínico pode ser ensinado? Claro, né, com certeza. Te perguntaram qual é a sua especialidade. Gastro, Linda Neves. Tá. Eu sou clínica médica e gastro. Então, o raciocínio clínico, o raciocínio, ele é um ato da inteligência humana, né? A primeira coisa é o seguinte, as pessoas separam raciocínio clínico como se fosse diferente de outro raciocínio. Não. O raciocínio humano, ele tem os mesmos processos. O raciocínio clínico envolve a interpretação de sinais e padrões de apresentações de doenças, né? Por isso que o nome é raciocínio clínico. Mas ele é ensinado, é lógico. Ele começa, primeiro ato é você aprender conceitos teóricos, né? Então você vai ter que ali recorrer aos livros, a um conhecimento produzido por outras pessoas e estudar. O segundo ato é verificar esses conceitos na prática. Eu estudei icterícia, são ali os pigmentos biliares que deixam a mucosa amarela. Aí você vai lá e vê na prática. Aí você repete aquilo ali dezenas e dezenas de vezes por um longo período, né? Vamos colocar aí 10 anos.
E aí o terceiro ato, ele você jogar com as informações do seu repertório e com a sua capacidade de reconhecer uma série de padrões e de estranhar outros padrões, mas saber onde pesquisar, né? Então, o raciocínio clínico é absolutamente treinável, porque ele faz parte da natureza humana. Uhum. Ele não é um dom. Quer dizer, de certa maneira, ele pode ser enfim, algum dom. Pode ser uma habilidade que alguém tenha mais facilidade, mas não é uma coisa que algumas pessoas vão ter e outras não. Basta você... É muito mais esforço do que dom, né? Mas é treinável, lógico. Eu acho que assim, né, se você for olhar, é uma das habilidades mais importantes que o médico tem que ter, independente da área que ele for fazer, né? E o que chama atenção é que você teve aula de raciocínio clínico na faculdade? Acho que não, cara. É Não interessante, lembro. né? Eu também não. Então é interessante que é isso que eu acho interessante, que é uma habilidade que é tão essencial e que a gente não é ensinado e que a gente às vezes aprende vendo outros médicos atenderem. Então a gente acaba aprendendo Sim, assim, né? porque é a natureza humana. O sistema de transmissão de conhecimento, que envolve ali seguir mestres, ele na verdade é um grande sistema de ensinar raciocínio clínico. Não precisava falar isso, né? Uhum. Você não era falar, eu vou te ensinar raciocínio clínico. Não, você vai me acompanhar durante a sua vida toda e pronto, pô. Era assim que acontecia. E hoje, com esse, igual tá falando, com essa questão de mídia social, de internet, isso está bem fácil de ter hoje, né? Disponível. Então, acho que isso vai ser uma coisa assim que veio para ficar, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a inteligência artificial está chegando aí. Então, para fazer diagnóstico, vai, assim, em termos de dar o diagnóstico, às vezes vai ser, né? A máquina vai ajudar, mas não vai ser sozinha, né? Eu acho que, junto com o lado humano também, eu acho que isso vai ser importante, né, Bruno? É lógico, né? Serão substituídos por máquinas médicos que se comportarem como máquinas, né? Isso, Então, justamente. quem se comportar como uma pessoa, né, e se entregar ali na consulta, não tem como substituir, não, cara. É. Pode É, até ganhar pouco, mas não é substituir, não. agora, o melhor jeito de se aprender raciocínio clínico, né, vai ser com caso clínico, né? É óbvio, né? A coisa é meio óbvia, né? Eu acho que Pois é. é discutindo o que a gente faz toda terça, né? Toda segunda agora, né? Eu acho Toda que segunda, né? É muito legal aquilo, né? A gente eu faz. acho que aquilo ali vira um vício bom, né? A gente É, espera a semana chegar para discutir né, esse caso aí. um Agora, laboratóriozinho. ô Bruno, uma coisa assim que me deixa curioso é o seguinte: uma época, hoje em dia, nós temos um excesso de informação, né? A, a internet tem um lado bom, né? Só que assim, nós estamos na era do conhecimento, da informação, tem muita informação, tem muita produção de artigos bons, artigos ruins. Além de excesso de informação, eu fico imaginando, né? Você que está lidando com clínica médica, que seria o corpo todo, vamos dizer assim. Então, são várias patologias, várias situações vividas pelos pacientes. E aí, além desse excesso de informação, você ainda é pai, né? É marido, tem né, os filhos, cachorro, né? Papagaio, periquito, rã, né? Como que você como conciliar no dia de hoje a vida pessoal da profissional? Então, cara, acho que primeiro esse boom de informação que você falou, principalmente digital, ele vai te cobrar uma coisa que é o repouso dos sentidos, né? Então as pessoas têm que entender que o exercício do repouso dos sentidos ele é fundamental. Que é o quê? Se desligar, cara. Então você vai ter um momento que você tem que desligar a televisão, você tem que desligar ali a internet, parar de estudar. Isso aí é o repouso dos sentidos. Parar de ficar olhando, parar de ficar procurando, enfim, e ficar ali olhando para sua esposa, para sua família, convivendo, conversando, batendo um papo. Esse é um ponto. Segundo é a ordem, né? Existe uma ordem natural. A minha esposa aí, Juliana. Ah, legal, Juliana. Existe uma ordem, né? A ordem da vida não é, eu tenho uma ordem, você tem outra. Não. A natureza da vida humana, ela tem uma ordem. E essa ordem, ela respeita uma questão muito prática, que é o seguinte: a medicina, ela só faz sentido para mim se ela me tornar o melhor pai e melhor marido. Pronto.
Então eu tenho que chegar, aí é uma regra. Você, assim, eu tenho que chegar em casa melhor. Tudo que eu faço fora de casa tem que ser para eu, ao longo da minha vida, chegar em casa um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho. A medicina tem esse objetivo na minha vida. Óbvio que para fazer isso eu tenho que tratar bem das pessoas, eu tenho que estudar. Mas o objetivo da medicina não é curar, confortar. Né? Curar, confortar é um caminho para você ser melhor dentro da sua casa. E depois, né? Você vai ser melhor dentro da sua casa, para sua mulher, para os seus filhos, porque existe um mistério, que é um mistério da vida humana, né? Que é o seguinte, cara, você não fez nada para ser o Luciano, né? Isso foi dado a você. Cara, se foi dado por uma reação bioquímica, se foi dado por um espermatozoide do seu pai e um óvulo da sua mãe, tá? Não tô falando, assim, eu sou católico, você sabe disso, mas sei. Né, isso foi dado para você. O seu pai, ele foi generoso, tão generoso que ele deu um espermatozoide inteiro para fazer você. Isso foi dado, cara. Né? No seu caso, assim, você viu para dois. No seu caso, você viu para dois, né? A generosidade do seu pai foi maior ainda, né? Porque, assim, é você e seu irmão. Se você não vincular a sua vida familiar a esse mistério, você não vai entender como é que são seus filhos. Porque eu olho para meus filhos, eu acho que tudo muito estranho, né? Porque, de repente, apareceu, assim, a gente sabe como é que faz filho, né? Ele tá lá no bem bom. De repente, cara, tem uma pessoa aqui, né? Então, de certa maneira, a minha vida familiar, ela tem que estar vinculada a um mistério. E você tem que respeitar esse mistério. Porque se você começar a inverter esse processo, daqui a pouco você vira um inimigo do lar, né? Que é aquele cara que, inimigo íntimo. É um inimigo, exatamente. Exatamente, cara. Você vira um cara que a sua vida começa a virar um caos. Aí entra adultério, entra separação, entra uma série de cenários. Entra ali um papo um pouco mais longo com aquela colega de trabalho, né? Entra ali aquele happy hour que vai acontecendo. As coisas não acontecem do nada, né, Luciano? Justamente. Então, as coisas vão aparecendo. Então, como juntar? Cara, não é juntar, assim, não é separar, sabe? Eu trago todo o meu trabalho para dentro de casa. Todo, né? Eu não separo minha vida. O Bruno médico, ele traz tudo para dentro de casa. E as dores que eu tenho no meu trabalho, cara, são para me fazer um melhor marido. Entendeu? Eu acho que é isso, cara. É uma ordem. E a prioridade, né? Você saber estabelecer prioridade, fazer escolhas e prioridades, né? Não dá para brigar contra, assim, não dá para brigar contra essa ordem que eu tô falando, né? O trabalho para você ser um melhor marido e você ser um melhor marido, um melhor pai, por causa de um mistério, quando você quebra, essa ordem não é nossa. Eu não inventei essa ordem. Essa é a ordem da natureza da vida humana. A vida humana respeita essa ordem. Querendo você ou não. Se você quebrar essa ordem, vai dar merda. Entendeu? É simples assim. Eu acho que é tudo equilíbrio, né? Eu acho que você tem, né, você pegar, né, família, religião, né, Deus, no caso, né, filhos, amigos, trabalho, lazer, eu acho que tudo é um equilíbrio. Saber distribuir isso, eu acho que seria interessante, né? Agora, Bruno, e como é que você estuda, assim, a medicina, por exemplo? Você estuda a doença, você estuda o caso do seu paciente, como é que você faz no dia a dia? Cara, eu sempre estudei desordenadamente, cara. Sempre. O meu estudo, ele é caótico, né? Caótico, sempre foi. Tá? Eu lembro, quando começou a ser caótico, foi quando... Eu já contei essa história, quando eu tive que estudar a Revolução Francesa na época do colégio, meus amigos todos na praia, e eu ali tinha que me esforçar. Estudar para mim sempre foi um esforço. Não é algo extremamente natural, a não ser quando é um tema que eu gosto muito, né? Quando é um tema que me agrada muito, para mim é fácil estudar. Mas, de modo geral, eu estou estudando um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu levanto para beber água 200 milhões de vezes, estudo deitado na cama. E, cara, nunca consegui estudar em biblioteca na minha vida, nunca estudei sentado. É deitado, às vezes eu cochilo, continuo estudando. Eu li o Harrison inteiro, meio dormindo e meio acordado. Sério, eu deitava, todo dia eu deitava para ler o Harrison. Aí eu deitava, eu lia, quando eu acordava no dia seguinte, eu não sabia mais ou menos onde eu tinha parado. Então, assim, eu sempre estudei de forma caótica, mas eu sempre estudei bastante, né? Eu tô sempre estudando, cara. Assim, eu tô sempre cheio, assim, tô sempre comprando livro, sempre lendo algum tema, sempre entrando no up-to-date, sempre estudando algum caso, sempre mandando algum aluno estudar.
e com o objetivo de aprender alguma coisa, mas de forma caótica. Eu não tenho método nenhum, cara. Nenhum mesmo. Por isso que eu não sou a pessoa ideal para ficar falando de método agora. Não, até mas eu acho que é interessante. Falar, eu acho que é interessante cada um falar, né? O jeito não tem um jeito certo, não. Cada um, o jeito certo é o bom para você, né? Não, porque só curiosidade, porque assim, para ver assim, como é que como a é que pessoa... você estuda, cara? Eu estudo, eu gosto de dar o caso. Então, por exemplo, dar um exemplo aqui. Eu tô com um caso, um paciente com encefalopatia hepática, um paciente cirrótico com encefalopatia hepática. Eu não consegui ler ali. Falo com a coisa de imunologia ali, né? Mas falando que é caótico também. Pois é. Então, por exemplo, eu estou com um paciente com um cirrótico com encefalopatia hepática de início recém, de difícil tratamento, que está tendo insônia. Então, eu gosto de dar o caso. Aí eu vou estudar. Vou procurar artigos, né, de insônia, encefalopatia hepática, né? Legal. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, aí o estudo meu fica prazeroso. E aí eu vou acumulando experiência ao longo da vida. Chega outro caso, você já domina. Então, acho que, igual, por exemplo, a Covid. O pessoal começou a falar que ter Covid, começou a Covid, os próprios leigos, né, começam, você tem que tratar. Eu falei assim, estou aprendendo só de orelhada por enquanto. Na hora que chegar um paciente para mim, eu vou estudar. Aí que eu fui estudar, Então, assim, eu não tenho assim, vou pegar, vou estudar tal doença. Eu não tenho paciência também, não. Agora, na que atiça a curiosidade ali do caso, aí eu vou com vontade, né? Eu acho que seria mais nisso. Né? E eu acho que já está, né? Quase o tempo está esgotando. Vou te fazer a última pergunta, Bruno. O que faz um bom clínico? O que você considera um bom clínico? Pô, então, cara, essa pergunta é difícil, né? Assim, eu acho que a reflexão é: um bom clínico num dia ruim pode arruinar a vida de alguém, né? Então, assim, assim como um bom jogador de futebol, um bom piloto, né? Um bom motorista. Cara, não sei se existe o bom clínico, né? Eu acho que ser bom, vamos lá, a medicina é uma profissão extremamente técnica. Né? Ser bom é uma obrigação. Lutar contra você mesmo que vai fazer você ser bom de fato, né? Lutar contra a sua preguiça, lutar contra a sua ganância, lutar contra a sua pressa, né? Então eu acho que assim, o bom sujeito, exatamente, cara, se agir espontaneamente vai fazer merda. O bom sujeito é aquele que trava uma guerra contra ele mesmo. E ele sabe que quanto mais ele souber, mais responsabilidade ele tem e mais capacidade de fazer merda ele tem. Então, assim, é uma luta interna, né? É você acordar e falar, cara, eu sou capaz hoje de fazer muita coisa errada, né? Então, se concentrar para não fazer, né? Porque é isso, né? A gente acorda, por melhor que a gente seja, a gente acorda com alto potencial de destruição, né? Realmente. Eu acho que você falou tudo. Assim, eu acho que tem interesse, assim, igual você falou, né? As habilidades técnicas, né? Hard skill, né? Isso aí todo mundo tem que ter, é o mínimo exigido, né? Agora, acho que é um interesse em querer ajudar, né? Você ter curiosidade em querer resolver o problema do seu paciente. Acho que com humildade, né? Eu acho que respeito e querer ajudar o próximo. Acho que é isso aí, né? Que a nossa função é ajudar os outros, né? Eu acho que... exatamente. E constante, né? E o clínico pode ter várias funções, né? Você tem professor, você trabalha no hospital, né? Você trabalha como é que é? Consultório, hospital e... Blogueiro, né? Blogueiro. O Luiz Henrique, ela falou assim, exatamente, o Luiz Henrique que fala isso, né? O meu amigo Luiz Henrique Psi, um grande sujeito. Então, a minha função é acordar e sair de casa, né? Então, assim, aí eu vou pro consultório, o meu consultório tem meus pacientes, tem uns alunos que estão sempre comigo, eu passo na enfermaria com os residentes, tem alguns cargos gerenciais na faculdade, tem a questão, né, dos encontros online. Então, é aquela coisa da carreira em W, né? Cada hora você está fazendo uma coisa. Mas o que valida o meu trabalho é a medicina mesmo, sabe? Eu acho que eu sou médico. E o ensino, ele vem como subproduto da medicina, entendeu? O que me valida para falar as coisas que eu falo, enfim, é porque eu atendo as pessoas, entendeu? Eu acho que é isso, cara. Isso que é o principal, sabe? Legal, bom demais. Aqui, tem uma oração, você falando essa questão, né, que você acabou falando, é que todo dia que eu vou para o consultório,
antes de tipo assim, eu rezo um pouquinho antes, né? Aí eu peço, né, para Deus, Divino Espírito Santo, não sei a religião de cada um, né? Para iluminar, porque que eu faça um ótimo atendimento, que eu não erre, que eu acerte, que eu faça, que eu seja instrumento de cura e vossa paz, mas sempre respeitando a sua vontade, né? Que eu seja instrumento, Legal. né? Então, eu acho que isso aí me deixa mais alerta, sabe? Eu acho que porque Sem às vezes dúvida. quando você começa a ficar um pouquinho, você faz um diagnóstico difícil, você fica um pouquinho meio arrogante, sempre vem um caso mais puxado para te dar uma rasteira. Então, eu acho que isso eu vejo na medicina. Eu tenho um crucifixo lá que, na hora que vê um caso pesado assim, eu dou uma olhada para ele assim, ó, me dá uma ajuda aí, né? Mas é isso aí, né? O Bruno, você quer falar mais alguma coisa, Bruno? Fica à vontade aí. Não, cara, adorei. Foi ótima a conversa. Não, bom Muito legal. demais. Passou muito rápido, cara. E foi assim, excelente, bom que eu te conheci mais ainda, né, cara? Meu, Pois é. meu amigão, nós temos que combinar um dia. Você sabe que eu sou muito. Aos poucos eu tô mudando pro virtual, né? Aham. Mas você sabe que eu penso assim, não, um dia que eu passar em um bar, vou ligar pro Bruno, vou dar uma Porra, tem que chegada vir, lá. cara. É porque eu ainda não tive oportunidade de passar por aí, não, mas o dia que eu Vem estiver sim, no cara. caminho, Vem me visitar com a família, pô. Vai ser ótimo. chego de surpresa aí. Beleza? Não, vai ser ótimo. Tô esperando mesmo, sério mesmo. Beleza. Aqui, brigadão aí, um abraço. Valeu, cara. Valeu, Adorei. gente. Um Gente, abraço, abração e tchau. obrigado aí pela cooperação, pela paciência aí. Um abraço. Valeu, cara. Até mais. Tchau. Gente, valeu. Até a próxima quarta-feira tem mais, tá bom, gente? Abraço a todos.